Olá, seja muito bem-vindo ao nosso sétimo episódio da série As 70 Semanas de Daniel. Nos episódios anteriores, nós vimos que Daniel entendeu pelos livros que o número de anos que deveriam durar as assolações de Israel eram de 70 anos. E com isso, Daniel vai entender que o fim do cativeiro da Babilônia se dará com o fim do Império Babilônico. Porque 70 é o período de vida de um rei, e aí há uma referência a rei e reino. Então, Daniel entende que chegou o tempo do fim do cativeiro da Babilônia. E Daniel começa uma oração que é uma oração muito interessante, porque ele começa a confessar a Deus o pecado do povo. E por que Daniel está confessando a Deus o pecado do povo? Porque a oração de Daniel não é uma oração de gratidão, porque Daniel entendeu que o fim do cativeiro não significa o fim do exílio. O exílio era a punição de Deus por causa do pecado do povo. Então Daniel vai confessar a Deus o pecado do seu povo. E depois da sua oração, ou enquanto ele ainda falava, o homem Gabriel é enviado e traz a resposta a Daniel, porque Daniel é muito amado, e ele vai dizer para Daniel: 70 semanas ou 70 setes estão determinados sobre o seu povo e sobre a sua santa cidade, Jerusalém. O que isso significa? 7 é o número da completude, ou de algo completo, como nós vimos no último episódio. Mas o que são estes 70 vezes 7 que vão dar justamente 490? É sobre isso que nós vamos tratar hoje em nosso episódio. Então, vem comigo e vamos para o sétimo episódio das 70 Semanas de Daniel. Semanas estavam determinados sobre o povo de Israel. Isso vai dar justamente estes 490 anos. 490 anos que estão determinados sobre o povo. O que estes 490 realmente significam? Qual é o sentido disso? É o que nós vamos ver aqui, neste que é o sétimo episódio da nossa série As 70 Semanas de Daniel. Então vamos tentar entender à luz aí do versículo 24, que diz: 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Vamos só relembrar aqui que a expressão 70 semanas, traduzidas para a gente, é Shavim, Shivim. E o hebraico não possui a palavra semanas. Então, o que nós temos aqui são 70 setes. Na verdade, literalmente, seriam setes setentas, considerando que Shaval está no plural. Lembrando que a leitura é da direita para a esquerda. Sendo assim, já que estamos falando de 70 setes, que o anjo vai dizer para Daniel, falando: olha, 70 setes estão determinados sobre o seu povo e sobre a sua santa cidade de Jerusalém. O que o anjo quer dizer para Daniel? Que 70 setes são estes? Vamos lembrar aqui.
O Shaval ou Shavuim, que são traduzidos aqui para a gente como setes, podem se referir tanto a semanas quanto a anos, considerando que as semanas possuem 7 dias. À luz do contexto anterior, e aí o primeiro 70, você se lembra que nós trabalhamos como semana, anos, à luz do que o Daniel está lendo. Daniel está com o Pentateuco aberto diante dele, e é exatamente por isso que ele está falando sobre a transgressão do povo, porque eles quebraram a Torá, quebraram a lei de Deus. Então, os setes aqui, na primeira ocorrência, quando Daniel fala sobre 70 anos que deveriam durar as assolações de Israel, eram semanas, anos. Então, estas semanas, anos, na fala do anjo, também, ou esses 7, também se referem a anos. Então, poderíamos dizer o seguinte: olha, 70 semanas, anos estão determinados sobre a sua santa cidade e sobre o seu povo. Beleza? Então o Shavuim está indicando a questão de anos aqui. O que daria então 490 anos. Por quê? São 70 vezes 7. E aí, então, esses 490 fazem uma referência tanto ao passado quanto ao futuro. O passado, porque durante 490 anos o povo quebrou o sábado, o Shabat. E exatamente por causa da quebra do Shabat, nós já vimos isso nos episódios anteriores, por causa da quebra do Shabat, eles foram punidos por 70 anos, ou passando 70 anos no cativeiro da Babilônia. E aí é o primeiro 70 que aparece, que faz uma referência justamente a esses 490 anos. Por isso Daniel vai começar o capítulo 9, ou aquilo que para a gente é o capítulo 9, dizendo assim: eu entendi pelos livros que o número de anos que o Senhor falara ao profeta Jeremias, que deveriam durar as assolações de Israel, eram de 70 anos. Lá no livro das crônicas, o autor das crônicas vai dizer que para se cumprir a palavra do Senhor ao profeta Jeremias, e purificar a terra, porque os sábados foram negligenciados, e ali era o ano sabático que foi negligenciado. O Senhor então puniu a terra com um cativeiro que durou 70 anos. Então, durante 490 anos, os sábados foram ignorados. Os anos sabáticos foram ignorados. Então esses 490 aqui têm referência com o passado. Mas eles também fazem uma referência quanto ao futuro, porque a palavra do anjo é: 70 semanas estão determinadas para o seu povo. E essa é uma referência futura. Então, quanto ao passado, é uma punição. Mas e quanto ao futuro? Qual é a função dos 70 que são apresentados aqui quanto ao futuro? Para entender isso, nós precisamos entender a própria questão profética. E eu vou dar o nome disso de dinâmica da revelação. Qual é a dinâmica da revelação? E você pode aplicar isso, e esse é um conceito que nós podemos aplicar às escrituras como um todo, considerando que tudo que há nas escrituras são realmente proféticos. O texto das escrituras é um texto profético, e eu preciso entender isso. E eu posso olhar para as escrituras sempre, e devo olhar para as escrituras sempre nessa perspectiva. E eu quero convidar você a ver essa dinâmica da revelação aqui. Você tem o texto das escrituras. No caso aqui é a profecia de Daniel. Daniel escreveu, e ele escreve
aí no ano 539, como nós já localizamos, 539 antes de Cristo. Então você tem a profecia de Daniel e nós estamos vendo essa profecia agora. Você está lendo esse texto agora, mas é um texto que foi escrito em 539 antes de Cristo. Eu não posso ignorar a data do texto. Muitas vezes, quando alguém está falando sobre um determinado texto das Escrituras, ele data esse texto e o próprio autor vai datar, e aqui no capítulo 9 de Daniel, Daniel nos oferece a data e vários profetas vão nos oferecer a data dos seus escritos e muitas vezes a gente fica se perguntando por que disso? A razão disso é porque o texto foi escrito num determinado tempo e apesar de estarmos lendo esse texto hoje, esse texto não é pra gente. Eu não posso pegar esse texto e aplicar diretamente a nós, hoje. Não dá para aplicar esse texto a nós, hoje. Esse texto precisa ser aplicado aos seus leitores originais. Olha só como o texto começa. 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade. Então essa é uma profecia para o povo judeu, para o povo de Daniel. Então eu preciso lembrar que é uma profecia para os judeus, ok? Tá, é uma profecia para os judeus e então não tem nada a ver conosco. Lembre-se, esse texto está nas Escrituras e quis o Espírito Santo que esse texto fosse inspirado e colocado nos livros sagrados. E os próprios judeus reconheceram esse texto como um texto sagrado. Então, ao longo do tempo, esse texto foi sendo entendido com uma mensagem para os dias, para as épocas. Então, logo depois que Daniel escreveu, Daniel morre, e esse texto permanece. As gerações futuras leram esse texto e interpretaram esse texto para o seu tempo. Jesus leu esse texto e interpretou para o primeiro século. Os pais da igreja leram esse texto e interpretaram para os seus dias. Os nossos pais leram esse texto e interpretaram para os seus dias. E nós lemos esse texto e interpretamos para os nossos dias. Mas eu não posso ignorar a mensagem para o tempo em que o Daniel escreveu. Então eu posso pegar essa mensagem para o tempo que Daniel escreveu e aplicá-la diretamente a nós, assim como esse texto falou aos leitores originais. Esse texto fala comigo hoje, é a mesma mensagem que eu tenho hoje? De forma alguma. Há uma mensagem para aquele tempo. Eles estão vivendo na Babilônia. Eu não vivo na Babilônia. Então, eu preciso aplicar esse texto a mais uma coisa, a mais alguém, que é justamente o Messias. Esse texto vai ser aplicado a Jesus. E há aqui o Messias. E exatamente por isso eu preciso ler o capítulo 9 de Daniel à luz do capítulo 8 de Daniel. E nós já falamos isso aqui nesta série. Eu preciso ler o capítulo 9 à luz do capítulo 8. Lembra que o Daniel mesmo vai dizer que quem interpreta essa visão para ele é o homem Gabriel que ele tinha visto na visão anterior. Então, Daniel nos remete ao capítulo 8, aquilo que para a gente é o capítulo 8, a visão anterior, para que a gente possa entender justamente esta visão agora. E agora sim, à luz de uma interpretação cristocêntrica, eu posso aplicar esse texto
aos meus dias. Esse texto é aplicado a nós. Então existem as mensagens do texto, e eu não posso ignorar aquelas que são as mensagens do texto. O texto é para os judeus, para a cidade de Jerusalém, mas esse texto tem mensagens para os nossos dias. Passando por Cristo, existem mensagens que vão reverberar ao longo da história e vão nos alcançar, que chegam até nós hoje. Chega a mim e a você, e aí eu leio esse texto e ele tem sim uma mensagem para os meus dias, para a minha época. E eu preciso entender essa mensagem. E o próprio Jesus vai pegar o texto de Daniel, e aí eu olho para Mateus capítulo 24, e Jesus pega o abominável da desolação, e ele lança esse abominável da desolação para o futuro. O que isso significa? Significa que as profecias, elas se cumpriram, estão se cumprindo e se cumprirão. As profecias, elas são, em sua maioria, elas são atemporais. Então, isso significa que houve um Messias, há um Messias e haverá um Messias? Não. Há um cumprimento máximo. As profecias, elas vão caminhando para o seu clímax, para o seu momento máximo de cumprimento. E as 70 semanas também elas vão caminhando nessa direção, até chegar ao seu cumprimento máximo, ao clímax, assim como foi com o nascimento de Jesus. Lembra, lá em Gênesis 3,15, Deus anuncia a vinda de um Redentor. Ao longo do tempo, vários tipos de Cristo, ou pessoas que apontam para Cristo, nasceram, surgiram na história. A história foi contada e as histórias destas pessoas, dentro daquela que é a grande história da redenção, foi apresentada também a nós. E então chega o momento em que a profecia se cumpre de forma plena. Assim também as 70 semanas. Elas se cumpriram e estão se cumprindo, e chegará um momento em que elas terão o seu cumprimento máximo, o seu cumprimento pleno. Mas eu não posso ignorar Cristo nesse processo todo. E aí então eu tenho esta mensagem. Tá, mas então o que esses 490 significam? O que são esses 490 anos? São 70 vezes 7. E o que são 70 vezes 7? 7 é algo completo. É o número da completude. Nós vimos também no episódio anterior que 10 é o número da completude. Então você tem aqui 70 é justamente 7 vezes 10. Então eu tenho o completo e o completo. Os judeus não possuem superlativo. Quando eles querem enfatizar uma ideia, eles repetem essa ideia 3 vezes. É por isso que você vai encontrar lá em Isaías, por exemplo. Isaías capítulo 6, falando santo, santo, santo. Não é uma referência à Trindade. É uma referência à santidade de Deus. É como se o autor estivesse colocando um superlativo, que não existe nem em português. Seria como se ele dissesse que Deus é o mais santíssimo dos santíssimos. Isso não existe, né, em português. E a forma de se apresentar isso é repetindo a ideia três vezes, ou a palavra 3 vezes. Por isso, santo, 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 nessa sequência. Olha como é interessante o 70 vezes 7. Aqui. Porque 7 é completo, 10 é completo, e o resultado disso vai dar mais um 7. Um terceiro 7. Seria como se estivesse repetindo completo, completo, completo.
É aquilo que o nosso irmão Paulo vai chamar de plenitude, lá na sua carta aos Gálatas. E aí, a carta aos Gálatas é muito interessante, porque Paulo vai dizer assim: vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. No próximo episódio, nós vamos conversar sobre esse texto aqui, tentar entender um pouco mais sobre esse texto. Mas olha, você tem completo, 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 que vai dar um resultado vai dar a ideia, trazer a ideia de plenitude. Então 490 traz justamente essa ideia de algo pleno, completo, em sua perfeição. Ainda que a plenitude esteja na ideia do 7, mas seria o superlativo da plenitude, os 70 vezes 7. Tanto para o bem quanto para o mal. Quando Lameque vai dizer que 70 vezes 7 será vingado o sangue de Lameque, ele está dizendo algo ruim, para o mal. Mas quando Jesus diz que nós devemos perdoar 70 vezes 7, ele está dizendo que o perdão deve alcançar a plenitude, ou o superlativo da plenitude, daquilo que é pleno. O perdão deve ir além. Seria a questão do dobro. É o que Deus vai dizer para o povo lá em Isaías. Dá uma olhada, por favor, em Isaías, capítulo 40, quando nós temos a seguinte fala aqui de Deus. Isaías 40, os versículos 1 e 2, que dizem assim: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo de sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. A punição que eles deveriam receber, eles já haviam recebido na fala do profeta Isaías em dobro. O Rav Ezra Ben Or, ou Rabino Ezra Ben Or, em seu livro Judaísmo e Escatologia, ele, comentando sobre Daniel 9, ele diz assim: é exatamente neste ponto que consiste a preocupação do profeta Daniel. Pois ele sabia que se o povo não houvesse arrependido de verdade, os 70 anos de cativeiro poderiam ser intensificados 7 vezes mais, tornando-se 490. E aí, quando ele vai comentar sobre essa questão aí do cativeiro da Babilônia, e falando sobre essa questão da dívida que o povo tem, da dívida que o povo vai ter nesse cativeiro, ele vai dizer o seguinte: na mentalidade judaica, as punições são formas de expiações, são formas de pagarmos dívidas geradas em razão dos nossos pecados. Então, na mentalidade judaica, o exílio da Babilônia era a forma que Deus tinha de punir esse povo, para que eles pudessem expiar os seus pecados. E agora, olha só a questão aqui: eles têm algo completo, 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 e que é evidenciado nessas 70 semanas que estão determinadas para o futuro, indicando uma plenitude. E aí o que o anjo está dizendo era que o cativeiro é necessário para que essa plenitude aconteça. Mas qual é a necessidade do cativeiro? Como assim o cativeiro é necessário? O que o cativeiro da Babilônia vai produzir? É sobre isso que nós vamos conversar em nosso próximo episódio. Eu espero você, então, no nosso próximo episódio para a gente conversar
sobre essa necessidade do cativeiro da Babilônia. Que Jesus te abençoe e até lá.